importante programa do Brasil. Uma pesquisa feita pelo IPESP, Instituto de Pesquisa, encomendada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Vamos, portanto, à ficha técnica da pesquisa. O levantamento traz o seguinte: os dados são esses. A pesquisa feita com 3.000 entrevistas, de 3 a 9 de dezembro, com margem de erro de 1,8 ponto percentual e nível de confiança de 95,5%. Vamos então aos números. Foi feita a seguinte pesquisa. Pergunta: qual é o programa e ação mais importante para a economia brasileira nas últimas décadas? Em primeiro lugar, Bolsa Família, com 26%. O Plano Real, 23%. A abertura da economia para o comércio internacional, 15%. O auxílio emergencial, 9%. E a entrada do Brasil no BRICS, 5%. Tem mais respostas. O que foi mais que responderam sobre o olhar econômico? Qual é o programa, a ação mais importante para o Brasil nas últimas décadas? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, foi respondida por 3%. A descoberta do pré-sal, também 3%. A reforma trabalhista, 2%. E a reforma da Previdência, também mais 2%. Tem mais números? Tem mais números? Sim, a reforma tributária foi apontada por 2%, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, também por 2%, e o Programa de Privatização das Telecomunicações e Energia Siderúrgica por 1%. Nenhum dos programas, 1%, e não responderam 6%. A pesquisa feita pelo IPESP, repito, sobre a contratante FEBRABAN. Vamos voltar lá para a primeira cartela com os primeiros números, que estão os dados mais importantes, com o Bolsa Família liderando por 26%. E aí a Cíntia questionou ao ministro Wellington Dias sobre esses números, sobre essa condição do Bolsa Família ao longo das últimas décadas sendo reconhecido como o programa mais importante para a economia brasileira. Vamos ver a avaliação de Wellington Dias. Interessante a compreensão cada vez maior do que a transferência de renda. Ela protege, sim, as pessoas mais pobres, mas ali onde circula o dinheiro, ela tem impacto na economia. E aqui é bom conversar com você, Cíntia, porque eu sei que você conhece bem o Piauí. Quantos lugares que a gente andava ali em 2003, 2004, 2005, e ali muito atrasado. Ali entra, não é, o programa Bolsa Família, vários programas sociais, e a cada vez que a gente voltava, ali tinha um mercadinho, agora tem uma farmácia, ou seja, um conjunto de alterações na própria economia. Por quê? Porque, como diz o povo, em cada canto do Brasil corre mais dinheiro. Ou seja, ali, aquele dinheiro em circulação, ele se multiplica, gera emprego, gera renda e contribui com outras atividades. Osmando. Essa percepção de que no aspecto econômico se enxerga que o Bolsa Família é o maior projeto do Brasil, realmente é muito importante a gente observar, ter conhecimento disso, porque pouco se divulga em relação ao impacto que o Bolsa Família representa, sobretudo no aspecto econômico. E isso é bom no momento em que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados quer e vai conseguir 37 bilhões de reais para emendas orçamentárias. Se os parlamentares entendessem a compreensão que o povo tem sobre o Bolsa Família, as coisas no Brasil com certeza seriam bem diferentes e o Brasil seria muito mais feliz, porque muito mais pessoas estariam felizes, satisfeitas, sem passar fome, sem passar dificuldades, sem estarem endividadas. O presidente Lula sempre afirmou
em suas manifestações, tanto em campanha eleitoral quanto ao assumir o governo, que o Bolsa Família não é esmola, o Bolsa Família não é simplesmente tirar dinheiro do governo para tentar matar a fome de alguém. Ele sempre teve essa visão de economia, de que o dinheiro que as pessoas pobres recebem, que as famílias pobres recebem para se alimentar, para vestir, para comprar sua medicação, ele circula dentro das cidades, da pequena ou da grande cidade, e isso faz movimentar a economia, o que é bom para o comércio, para os serviços, para a indústria, para toda uma cadeia de desenvolvimento que precisa existir e fazer movimentar a nação. Então, é muito salutar a gente presenciar esse reconhecimento dos entrevistados de que o Bolsa Família tem esse papel espetacular e extraordinário dentro da sociedade. E por isso, acho até que as pressões em cima do cargo do Ministro do Desenvolvimento Social tendem a aumentar, sobretudo quando se aproxima de um ano eleitoral em que muitos parlamentares, ao invés de olhar para programas essenciais como esse, ficam simplesmente querendo mais dinheiro para emendas orçamentárias que não há transparência sobre elas e que pouca gente sabe, na realidade, onde é que estão sendo aplicadas. Bem, e sobre pressão no cargo, sobre especulações da saída de Wellington Dias do comando do MDS, que a gente viu no transcorrer de boa parte desse ano e agora no final do ano também, a Cíntia questionou o ministro de forma exclusiva e traz para a gente a resposta de Wellington Dias. E ele põe uma resposta muito clara. Veja. Vamos chegar em 2026 já com as primeiras medições do Brasil saindo do mapa da fome e ainda com redução da pobreza e mais igualdade. E o senhor à frente do Ministério? Aí o presidente Lula é quem comanda. Eu sou aqui uma pessoa, todos conhecem meu carinho, minha admiração. Mas o que eu posso dizer, tenho a confiança dele. Não é? Quando teve todo esse debate, aí eu fui a ele, ô presidente, o que está acontecendo? Mas o quê? Eu quero saber, pô, você está pensando ali em alterar lá o ministério? Aí ele disse, ô Wellington Dias, ô índio, aquele ministério, se eu pudesse, eu me nomeava para lá. Mas, se você está lá, é porque eu confio em você, pois vá trabalhar. Então, estou aqui respondendo, trabalhando muito. Eu quero agradecer a todas as pessoas que, em 23, no Piauí, no Brasil, contribuíram para os avanços que tivemos. Tem muita coisa pela frente. Francis Teixeira. Ananias, essa é uma pauta que, desde que o Wellington Dias assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social, que ela é levantada. Primeiro diziam que ele não iria assumir o MDS e posteriormente, a cada pelo menos 2 meses, se volta à pauta de que o Wellington Dias será retirado pelo presidente Lula do Ministério do Desenvolvimento Social. E o próprio Lula já deixou claro em diversas ocasiões que esse é um ministério de indicação pessoal dele, que ele indicou alguém da sua confiança, e é um ministério que não está em pauta, não está no jogo político. Então, por mais que haja esse interesse de parte do Centrão, interesse do próprio PT, porque inclusive o PT de São Paulo também estava e ainda está de olho no MDS, o presidente Lula ele confia no trabalho do ministro Wellington Dias. E, ao meu ver, essas especulações que surgem são tentativas desses grupos que querem um ministério, querem de algum modo pressionar Lula, criar uma ilusão de que o Wellington Dias não estaria fazendo um bom trabalho no MDS para tentar tirá-lo do ministério e abrir essa vaga para algum desses grupos, seja de já aliados, seja de ligados ao Centrão, que ainda não estão no governo, mas que querem entrar. E o MDS é o ministério que coordena o principal programa do governo Lula, o coração da atual gestão. Então, é objeto da cobiça de todos, Ananias. João. Primeiro é mostrar a diplomacia do Zé Osmando e do ministro, né?
Porque, na verdade, você tem uma quadrilha que cerca o Ministério o tempo todo, um grupo de assalto, uma facção, que cerca o grupo o tempo todo, tentando tomar os recursos para investir, sabe lá Deus em quê? Porque em alimentação, em assistência à população, é que não é, né? Porque a gente já viu aí o passado, o que essa facção criminosa fez. Segundo, o Brasil tem que parar de incentivar ações criminosas públicas. Um grupo como a FEBABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que tem nítidos interesses, divulgar uma pesquisa dessa, que não retrata absolutamente nada, é um crime. Só para você ter ideia, o Plano Real tem quantos anos? 94, né? Temos aí de 94 para cá, quantos anos? 29. 29 anos, né? Isso. É isso, França? Você que é melhor de conta que eu. 29 anos. No recall, dá o mesmo recall quase, está empatado tecnicamente, com um programa que atende um terço da população brasileira e atende praticamente toda a população que está na linha de pobreza. Só aí, qualquer pesquisador que tem o mínimo de cérebro, que consiga juntar um tico e um teco, já vê que aquela pesquisa é uma fraude. A pesquisa é uma fraude. Qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência percebe que ela é uma fraude. Segundo, até quando a gente vai permitir que o país cresça com a força do trabalho, com a força do trabalhador, com a força do empresariado, e que esses grupos, que na verdade dão prejuízo ao país, queiram levar o crédito? Até quando a gente vai permitir isso? Está chegando a hora de a gente acabar com isso. A gente não pode mais permitir. A gente hoje no Brasil tem dois problemas: as facções criminosas e as facções econômicas. As facções criminosas tem como acabar com a polícia. Agora o pior, meu amigo, é quem está em Copacabana, quem tá nos jardins de São Paulo. É difícil para a polícia tacar o pé na porta, viu? A dificuldade é essa. Eu acho que o José Mano foi muito diplomático, o ministro mais ainda diplomático, mas quem está de fora tem que ter essa clareza de que isso são grupos que não têm interesse nenhum em melhorar o país e que vão sugar até a última gota do que puderem sugar. Alessio. Danilo, primeiro comentar os números da pesquisa, né? Como o João também já trouxe, a questão do Bolsa Família aparecer em primeiro lugar é praticamente certo. A gente sabe que é um programa de transferência de renda que movimenta a economia como um todo. A gente sabe que as pessoas que recebem esse recurso do governo federal, elas empregam ou comprando algo para os filhos, ou comprando até comida mesmo. A gente sabe que serve também para isso, principalmente nas famílias de mais baixa renda do Brasil. Então, é um programa que distribui essa renda e faz a economia girar, porque todos os setores são aquecidos com esse recurso que chega para as famílias. E sobre esse segundo ponto, sobre a ameaça constante que o ministro Wellington Dias sofre dentro do MDS, ele faz questão de deixar claro que isso não existe mais. Agora, no final do ano, tem uma expectativa também de que o presidente, no início de 2024, faça uma mini-reforma ministerial. O MDS novamente é colocado em pauta com essa possibilidade de Wellington Dias sair, e foi muito importante, muito feliz essa pergunta da Cíntia, porque desde já acaba com essa especulação para 2024. Porque vai ser reacendida novamente essa possibilidade, essa especulação, inclusive de tentativas do Centrão de derrubar novamente o ministro Wellington Dias. Não só ele, mas também outros nomes devem entrar nessa lista, mas o próprio ministro já coloca que, em conversa com o presidente, já foi assegurado e garantido o ministério para ele. Então é muito importante, foi muito importante essa pergunta da Cíntia para acabar com essa especulação. Tá aí, então, olha, para a gente avançar,